Passada essa fase inicial aí do RPM, que foi até 90, a gente parou com a banda e eu comecei a me dedicar a trilhas de rádio, TV, enfim. Fiquei muito tempo fazendo publicidade e comecei a fazer trilhas para novela nessa época. E na época, a novela ela era o que é o cinema nos Estados Unidos, né? Então você fazer uma boa trilha para uma novela equivalia a você fazer uma boa trilha para um bom filme. A primeira foi o Rei do Gado, a primeira trilha de sucesso, foi até hoje o disco de trilha sonora que mais vendeu na história, graças a Deus. Bem-vindos à segunda e última parte do documentário sobre a história de Luiz Schiavon. Para quem não viu a primeira parte, deixamos o link na descrição e aqui em cima no card, para que você possa conhecer seus começos e seus primeiros trabalhos, incluindo o grande sucesso que teve com RPM nos anos 80. Mas não foi o único grande sucesso que teve na sua carreira. Hoje vamos contar como ele conseguiu vender milhões de discos a mais do que os que conseguiu com o RPM, com as trilhas de novelas para a TV Globo. Certamente você conhece várias dessas trilhas, mas ele também compôs músicas em diversos gêneros musicais, para artistas consagrados, como Laura Pausini, Agnaldo Raiol, Sula Miranda, Leandro e Leonardo, Gian e Giovanni, entre outros. E em seu estúdio de gravação não foram feitas apenas trilhas de novelas, mas também peças publicitárias e adaptações de músicas de séries, como foi o caso de Yu 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 Hakusho. O Schiavon tinha um estúdio aqui em São Paulo, né, perto da Rubem Berta. E era um estúdio pequeno, né? Era um estúdio que chamava DBS, o estúdio, que era ele com o Luiz Deboni, que era um outro músico extremamente talentoso. E o Schiavon, ele falou, pô, eu preciso montar o meu próprio negócio, eu vou montar o meu próprio estúdio, e ele resolveu abrir e montar Esquema 336, e era um espaço muito maior, então ele precisava de mais gente. E aí que ele trouxe o Hans, e o Hans é um cara que não tem nada num estúdio de gravação que ele não saiba. Nada. A gente tinha um time exclusivo do estúdio onde eu trabalhava, que era o estúdio do Schiavon, que é o tecladista do RPM. Esse time era dirigido por mim, né, um time de músicos, e era esse time que eu usava para fazer os discos. Algumas trilhas de novela também nessa época, algumas da Globo, algumas da Record, SBT. Gravei com Agnaldo Raiol, Gretchen, o próprio RPM, os artistas de sertanejo, quase todos daquela época, Daniel, Chitãozinho, Sandy Júnior, enfim, assim, na verdade, se for para lembrar, tem que parar e fazer uma lista. Como eu tenho estúdio, muita gente, você acaba conhecendo muita gente, vai gravar e tal. Uhum. Um dia eu conheci o Marcelo Barbosa, filho do Benedito, ele tinha uma banda dele, uma dupla, na verdade. Eles foram gravar no meu estúdio ainda, isso em 91, por aí. E conheci o Marcelo, a gente se deu bem, bateu um papo e tal, mas depois nunca mais a gente conversou. Aí uns 3 anos depois, ele apareceu de novo no estúdio, ele estava com uma emergência, precisava fazer um jingle de um dia pro outro, não sei o que tal, lembrou, pá, foi lá, fizemos o jingle, ficou legal. E a partir desse dia a gente começou a fazer alguns trabalhos de publicidade juntos. Foi lá pra 92, 93, por aí. E um dia ele me ligou, o pai dele tava com uma sinopse de novela e tava querendo fazer uma trilha, fugindo daquele método de fazer trilha com base em compilação. Eu e o Marcelo fomos até a casa do Benedito e fizemos uma leitura da sinopse lá, né? Aí falei, vou arriscar fazer umas 3 músicas aí, você vê o que você acha e tal. Aí fiz as músicas, o Marcelo botou algumas letras, a gente chamou mais uns parceiros e tal, demos um acabamentinho legal e mandamos isso pro Rui. O Benedito Rui Barbosa visitando o estúdio, e o Benedito vira para o Schiavon e fala assim, eu estou escrevendo uma novela, talvez vai chamar O Rei do Gado. Olha! E eu estou pensando num tema de abertura para essa novela, mais ou menos no pique dessa música aí que vocês fizeram para Parmalat. Aí o Schiavon me ligou e falou, olha, tem mais uma missão para nós agora aí. E baseado nisso, entendeu? O Schiavon foi pensando, tchan, tchan, né? Aí, que foi o arranjo da música. Exatamente. Aí o Schiavon já criou a abertura, né? A abertura em si da música. E aí ele passou para mim isso, e aí ele tinha
uma peça lá de publicidade que não tinha sido aprovado, que a melodia era assim. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param. Essa era uma coisinha Sim. que havia nessa peça publicitária que ele havia feito. Aí eu peguei e falei, me passa isso aí também. Aí eu levei para casa e comecei a estudar. Pam, pam, param. Aí eu, sou desse chão. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem ser mais feliz e quem sabe será. Fui escrevendo, né? E fui fazendo a melodia, tal. Depois eu levei para o Schiavon, né? E o Marcelo Barbosa também estava junto. Aí houve alguns ajustes e mandamos para o Benedito Rui Barbosa. Olha, nós fizemos essa música, o que você acha? O Benedito falou, é a música. Aí tudo bem. Agora quem é que vai cantar essa música? Ele falou, não, tá aí. Quem é que cantou? Aí eu não estava nessa reunião, estava o Luiz Schiavon. Schiavon falou, não, tá o Nil Bernardes e a Carla cantando. Ele falou assim, olha, é isso aí, mas como parece que é um grupo, então montem um grupo para a gente lançar junto com a novela. Então foi onde nós lançamos a Orquestra da Terra. Aí gravamos um CD pela gravadora Warner, né? E a novela um grande sucesso, foram 8 meses de sucesso e nós aproveitamos esse período, né, para a gente fazer shows, viajamos o Brasil todo, divulgando o disco e tal. A música em muitos lugares chegou a primeiro lugar de parada de sucesso. Ele adorou, gostou muito, aí virou a abertura da novela, foi o Rei do Gado, é uma música minha, e entraram mais 4 ou 5 músicas na trilha, e a gente começou a fazer trilhas específicas, assim, como se fosse um produto, vamos dizer, de publicidade, uma peça publicitária. Então chega o briefing, você monta a música para abertura, você monta a música para personagem. Junto com a música de abertura do Rei do Gado, Luiz Schiavon também compôs outras, que seriam para os personagens da novela, entre elas Doce Mistério, que seria gravada por Leandro e Leonardo, que também fez um grande sucesso na época. Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Segundo Marcelo Barbosa, filho de Benedito Rui Barbosa, as 2 músicas foram apresentadas na TV Globo e tiveram aprovação. A grande difusão que várias das músicas que apareciam na novela tiveram, deram um impulso maior à música sertaneja no momento. Preciso descobrir meu doce mistério de amor. Diz pra mim se é você. Eu preciso descobrir. O grande sucesso da novela em termos de audiência e vendas de discos permitiu-lhe trabalhar em outras produções da TV Globo, também de grande sucesso, como Terra Nostra, Esperança, Cabocla e a minissérie Média de Maria, considerada por Schiavon uma de suas melhores obras. E depois foi o Rei do Gado, Esperança, Terra Nostra, Cabocla e uma minissérie que para mim foi a melhor trilha de abertura que eu fiz até hoje, mas ela tocou pouco porque a minissérie é curtinha, foi Média Maria. Uma trilha instrumental que mistura sampler de trem, uma série de coisas que é muito legal. Média Maria também, que foi uma peça instrumental que ficou muito legal, mas para mim é um dos melhores temas que eu fiz, uma das melhores composições minhas, assim, até hoje. Eu acho que vestiu muito bem na abertura, entendeu? Ficou legal. Depois fiz Terra Nostra, que foi uma sucessão com a Aguinaldo e a Charlotte Church, abertura e mais um monte de música lá pro meio também. Felice sognare con me.
Contudo, as 3 grandes composições destes anos trabalhando para as trilhas de novela foram Tormento d'Amore de Agnaldo Ragnol, abertura de Terra Nostra. O Rei do Gado, da Orquestra da Terra. A Última é Esperança, de Laura Pausini, música da novela Esperança. Depois teve Esperança. Criei a canção, a música toda. E com o Marcelo Barbosa, filho do Benedito. Criamos a canção, aí eu mostrava para ele, ele levava pro Rui, fechou a música é essa? É. E mandamos para Laura, que a gente já tinha falado por telefone com o empresário dela, mandamos em MP3. Ela ouviu e falou, porra, tô dentro. Aí a gente mandou a letra e ela modificou a letra. Ela mudou a letra? Ela mudou a letra, do jeito dela, até para participar como coautora, né? Em seu estúdio de gravação realizou outros trabalhos de muito sucesso, mas que pouca gente conhece. Grandes nomes da música sertaneja têm em sua discografia músicas de Luiz Schiavon. É tanta saudade, só quem ama sabe. O seu amor é a felicidade. Pirilampo boiadeiro, que o gado é quem o leva. Vagalume na bateia, vagalume pirilampo. Ai, quem me dera sabiá, viver do alto a natureza. Ai, quem me dera sabiá. Como você está bela, tão bela, Mariô. Brilha um sorriso de estrela em seus olhos azuis. Parlami d'amore, tu tá na minha vida, sei tu. Arrepiou a galera bombando no salão. Tem gente que vem de longe, tem gente de aqui pertinho. Onde tem bailão eu vou, nem precisa convidar. Eu namoro, bebo cerveja até o dia clarear. Quando o rouxinol chora sua solidão, pela coisa além de homem sou um cantador. Eu canto a ansiada paz. Várias das mais memoráveis peças publicitárias dos anos 90 foram feitas em seu estúdio, além de algumas das trilhas das séries japonesas de maior sucesso, como Yu Yu Hakusho. Hoje não existe mais a Ticara Filmes, mas era a empresa que trouxe o Yu Yu para o Brasil, né, e fez a versão brasileira. A Ticara contratou a Audio News para fazer as dublagens e procurou o Schiavon para a gente cuidar da trilha sonora. Trabalhando com o estúdio do Schiavon, eu conheci o Hans, e naquela ocasião o Schiavon e o Hans estavam trazendo o Yu Yu Hakusho pro estúdio deles para produzir, e eu já estava gravando bastante coisa com eles e tal, e eles falaram, e aí, quer cantar, né? Eu falei, claro, né? Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Nesses anos, o estúdio de Luiz Schiavon foi assaltado e algumas produções em que trabalhavam foram perdidas. Mas o que aconteceu foi que na época o estúdio do Schiavon foi assaltado, né? Levaram os equipamentos, sei o que, assaltaram lá numa madrugada e levaram todas as masters.
Quer dizer, todas as fitas masters com os arranjos, com o instrumental gravado, isso se perdeu. Isso se extraviou, né, nesse assalto. E a gente perdeu o material para sempre, assim. Após uma década de grande sucesso com seu estúdio de gravação, em 2001, começa a se falar novamente com Paulo Ricardo, o que marcou a volta do RPM. Segundo o que os dois protagonistas disseram na época, passaram muitos anos sem qualquer tipo de contato. A volta da banda foi em grande estilo, com o apoio da MTV e com a volta do Manuel Poladian, o empresário que levou a banda ao sucesso nos anos 80. Esse reencontro foi vendido como a volta do rock espetáculo. Além disso, a TV Globo entregou ao RPM a possibilidade de alcançar maior visibilidade, com o pedido do tema de abertura do programa de maior sucesso da televisão, o Big Brother Brasil. Esperava-se que a banda pudesse repetir parte do sucesso dos anos 80, com toda a expectativa que havia sido gerada e com o apoio da Globo e da MTV Brasil. O RPM MTV 2002 foi um grande trabalho, que trouxe para 2002 os maiores sucessos da década de 80, e 5 músicas inéditas, entre elas Vida Real, música do Big Brother Brasil. Com o lançamento do DVD que ganhou o disco de ouro, e do CD que ganhou o disco duplo de platina, depois de 1 ano e meio de shows, a banda entraria em estúdio para o novo álbum. Foi aí que os problemas começaram. Se fala que a briga começou pelas diferenças musicais daquele que seria o novo álbum de estúdio, e o fato de Paulo Ricardo ter registrado a marca em seu nome. Na época, as marcas só podiam ser registradas por uma pessoa, ao contrário do que acontece hoje. Conforme justificou Paulo Ricardo, o registro havia sido realizado com o consenso dos demais integrantes. Na época, Luiz Schiavon e Fernando De Luque negaram a versão. A banda se separou e as composições do novo álbum do RPM foram divididas nas duas bandas formadas após a separação. Paulo Ricardo e Paulo Pagni criaram o PR5, Luiz Schiavon e Fernando De Luque criaram o LSD. A banda LSD gravou apenas um álbum, que traz o sucesso Madrigal, que foi a música de abertura da novela da TV Globo, Cabocla, escrita por Benedito Rui Barbosa. O álbum Viagem na Realidade foi lançado com uma edição especial de cerca de 2.000 cópias, traz músicas muito boas, algumas delas poderiam perfeitamente ter feito parte da discografia do RPM. As melhores foram Madrigal, Chuva, Novo Dia e Música para Seu Corpo. E o topo da montanha de cristal, acendendo a terra até o luar. Apesar do sucesso de Madrigal nas rádios, devido à sua presença na novela, a banda não fez muitos shows. O grupo passava muito tempo em estúdio e fazia poucos shows. No final de 2004, Luiz Schiavon foi convidado por Fausto Silva para fazer parte do programa Domingão do Faustão, e com isso a banda LSD acabou. A Lucimara me ligou, eu conheço o Fausto e a Lu desde 83, por aí, quando ele estreou ainda o Perdidos, enfim. De 2005 a 2010, Luiz Schiavon foi diretor da banda do Domingão, um dos programas mais assistidos da TV Globo. Em 2007, no programa onde era o diretor musical, houve um reencontro com Paulo Ricardo, que marcou a reconciliação dos dois criadores do RPM, após o fim da banda em 2003, que terminou com esse conflito sendo levado à justiça. Esse reencontro foi um momento muito emocionante para os fãs do RPM, e permitiu plantar a semente para um possível retorno da banda, que finalmente ocorreria em 2011. Para todas as classes, todas as idades, Luiz Schiavon, Paulo Ricardo Piá, matando saudade. Olha aí, meu. Você vê, tem gente de todas as idades, bicho. Luiz, ó, passado tanto tempo, afinal, olha, 84 são mais de 20 anos. Você acha que a banda durou o tempo certo? Vocês eram super jovens e foi o maior fenômeno de sucesso da época? Ou vocês, hoje, com a maturidade, com tanta coisa que já passou, que tipo de análise você faz? Eu acho que as coisas aconteceram de uma maneira tão rápida e intensa com a RPM. Às vezes eu me lembro daqueles 5 anos, mais ou menos, que a gente ficou trabalhando, e dá a impressão que foram 20, na verdade, que foram quase 300 shows em um ano e pouquinho. E 300 shows, mais do 300 shows num ano? Em um ano e meio, mais ou menos. Olha, isso. Loucura. E muita viagem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Venda, o Rádio Pirata ao Vivo vendeu 2,5 milhões na época e continua vendendo até hoje. Então, as coisas aconteceram de uma maneira muito concentrada. E precisava de uma estrutura emocional que talvez a gente não tivesse tido na época. Né?
Mas a partir deste reencontro, fecharam acordos para o lançamento da caixa RPM 25 anos, do livro Revelações por Minuto de Marcelo Leites, e finalmente o lançamento do programa Por Toda a Minha Vida em 2010. Com o retorno da banda em 2011, Luiz Schiavon deixou o programa Domingão do Faustão para se dedicar integralmente ao projeto RPM. O novo álbum foi composto e produzido por Schiavon e Paulo Ricardo. Electra foi o último álbum lançado pelo RPM, um trabalho mais eletrônico, embora não seja um dos melhores feitos pela banda, por ter se afastado do rock clássico. Foi bem recebido pelos fãs, porque marcou o retorno definitivo da banda. Foram 6 anos de trabalho, com uma turnê que começou em 2011 e terminou em 2017, com um show que marcou o fim definitivo do RPM, em março de 2017 no show Energia na Veia. Neste último tempo foram vários os projetos que o RPM trabalhou, como um álbum que foi criado mas nunca lançado, que foi Deus Ex Machina em 2014, o DVD Electra e alguns singles que nunca foram lançados, como Primavera Tropical e Vício, uma versão em português do clássico dos Rolling Stones. Depois do último show em 2017, Paulo Ricardo quis dar uma pausa, para poder fazer outras coisas e voltar com o RPM tempo depois. Os outros 3 integrantes do RPM queriam continuar com a banda, não queriam dar esse tempo, e a banda entrou em um novo conflito. Em 2018 Luiz Schiavon e Fernando Deluc decidiram continuar, convidaram um novo vocalista e um novo baterista para integrar o que seria uma nova formação do RPM. Embora Paulo Pagni fizesse parte do projeto, devido aos seus problemas de saúde, ele participou apenas de um show acústico. Paulo Pagni faleceu em junho de 2019, o que foi um grande choque para Luiz Schiavon, que o considerava um irmão. A partir daí, Luiz Schiavon começou a ter problemas de saúde, o que não lhe permitiu estar próximo deste novo projeto. Embora tenha participado das primeiras composições, com o passar do tempo foi se afastando do dia a dia da banda. No início participou de algumas entrevistas, mas com o passar do tempo foi Deluc quem assumiu o comando da banda. A pandemia fez com que os shows que estavam programados fossem suspensos, e cada um continuou trabalhando em casa, para finalizar as músicas do novo álbum. Quando os shows voltaram, Luiz Schiavon foi substituído por 2 tecladistas. Houve um grande mistério ao longo desse tempo, não havia informações sobre seu estado de saúde, se ele poderia voltar a tocar na banda e sua presença neste projeto. Em novembro de 2022, 18 meses após sua última participação, ele se apresentou em um show realizado em São Carlos, tocando teclado em algumas músicas. Foi uma surpresa quando ele subiu ao palco para assumir o teclado, e foi um momento de muita emoção também para todos os presentes. Depois de tocar Rádio Pirata, Olhar 43 e London London, ele fez um discurso de agradecimento, onde pareceu muito emocionado. É uma emoção absolutamente indescritível. Foram 18 meses de internação, uma luta muito dura com uma doença muito difícil. E se eu tô aqui hoje, eu devo a Deus, mais nada. Eu não tenho palavras para agradecer a voltando aqui hoje. Muito obrigado. Foi muito bom vê-lo novamente no palco, mas obviamente ele parecia ter algumas dificuldades. Agradeceu a Deus por ter seguido em frente, após 18 meses de batalha, com uma doença complicada, que o afastou dos palcos. Ele comentou que havia perdido a capacidade de falar, e ficou cego por 5 meses, uma situação que poucos conheciam. No final de 2022 fez uma nova aparição, num show corporativo que realizou com os demais integrantes. Foi a última vez que veríamos o Luiz Schiavon no palco. Depois de vários meses sem notícias, no dia 15 de junho recebemos a pior notícia. Luiz Schiavon, tecladista, compositor e um dos fundadores da banda RPM, morreu hoje aos 64 anos. Morreu hoje aos 64 anos o tecladista Luiz Schiavon, um dos fundadores da banda RPM. O tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon, morreu hoje na Grande São Paulo. O tecladista e fundador da banda RPM morreu em São Paulo aos 64 anos. Morreu hoje em Osasco, na Grande São Paulo, um dos fundadores da banda musical RPM, o tecladista Luiz Schiavon.
tinha 64 anos. Luiz Schiavon sofria de uma doença autoimune há 4 anos e morreu de complicações de uma cirurgia. Com a morte de Luiz Schiavon perdemos não apenas um dos pilares fundamentais do que foi o RPM, mas também o maior tecladista da história da música nacional, um dos grandes produtores musicais do país, e o criador do som do RPM, uma das principais bandas de rock do Brasil. Como fãs gostaríamos que o RPM tivesse um final diferente, que Paulo Ricardo e Luiz Schiavon pudessem se despedir numa boa, e que a despedida não fosse somente uma postagem no Instagram. Paulo Ricardo lembrou dessa época numa publicação numa rede social. Postou uma foto dele e de Luiz Schiavon em 1983 e disse: "Ficam as canções, as lembranças maravilhosas e meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares." Para aqueles que foram uma das duplas de compositores mais importantes da história musical do país, que criaram sucessos que marcaram toda uma geração e que estabeleceram uma relação para toda a vida, é triste não terem conseguido se despedir. Apesar das brigas, eles souberam ter uma ótima relação. Temos que lembrar que Luiz Schiavon é o padrinho da Paola Lynch, a primeira filha de Paulo Ricardo. No dia 15 de junho nasceu uma lenda, cabe a todos os fãs perpetuar o legado e todo o trabalho que realizou na sua longa carreira, como tecladista do RPM e como produtor musical. Obrigado por tudo, mestre, por sempre Luiz Schiavon.